Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e este é o nosso canal Universo da Mulher, onde todos são sempre muito bem-vindos. Nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. E nós estamos vendo aqui o primeiro livro da série da vida no mundo espiritual, que é o livro Nosso Lar. Hoje nós vamos ver o capítulo 27, que vem sob o título O Trabalho Enfim. Não esqueçam, meus queridos, de curtir e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam receber esse material abençoado. E vamos então lendo, e à medida que vou lendo, vou trazendo para vocês aqui algumas poucas, mas interessantes considerações. Vamos lá, meus amados. Guiados pelo Espírito Superior de Jesus Cristo, junto com a espiritualidade maior, vamos à leitura e vamos então brevemente comentando. André Luiz nos diz o seguinte: nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, fáscias monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões, que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Então, meus queridos, recordando que aqui André Luiz está começando o seu trabalho nas câmaras de retificação e ele então encontra esse quadro que ele descreve aqui para nós. Esses irmãos, eles são tão sofridos e estão ainda tão ensimesmados que eles não conseguem entrar em contato com a luz externa e por isso as câmaras de retificação são mais próximas ao umbral e mais no subterrâneo, onde há um pouco menos de claridade. E aí esses irmãos, eles expõem no seu perispírito, que é o corpo espiritual, essas fáscias tenebrosas, essas fáscias, segundo André Luiz, monstruosas. Eles gemem, soluçam, pronunciam frases dolorosas e ficam ali, naquele estado quase que cadavérico, porque eles ainda estão em grande sofrimento. Continuando a nossa leitura para que a gente vá podendo compreender melhor essa situação. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. Que aconteceu? O ministro Flacos, esclareceu a velhinha em tom respeitoso, determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Então, os samaritanos, gente, só para esclarecer, é a organização de espíritos benfeitores em nosso lar, não é? E aí, inclusive, tem a nota aqui do nosso querido amigo André Luiz sobre isso. Eles são os benfeitores, não é? Que trabalham ali nessa organização. Continuando então, repetindo a frase. O ministro Flacos, esclareceu a velhinha em tom respeitoso, determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Há que multiplicar energias, tornou ele severo. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco.
Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro! Quero sair, sair! Quero ar, muito ar! Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passes de prostração. Subtraí-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba a maior bagagem de preocupações, para que nos deixe o ribeiro em paz. Fixei o doente, procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou: o pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si. Nosso ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias, relativas à curiosidade, e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Então, gente, vamos refletir um pouquinho aqui antes da gente continuar. A assistente aqui refere para Tobias que esse paciente, que é essa pessoa que está sofrendo profundamente, está sendo também perturbado, e esse agravo da sua perturbação vem emitido pelos parentes encarnados, devido ao seu apego a esse cidadão que desencarnou, e eles ficam então clamando a sua presença no lar. Gente, a gente precisa refletir o seguinte: o nosso querido Chico falou, inclusive em entrevista ao Pinga Fogo, quando ele ainda era encarnado, que quando nós enviamos aos nossos queridos que desencarnaram as nossas lágrimas, cheias de amor e consideração, fazendo as nossas preces em favor
da sua evolução, enviando-lhes o carinho, com saudades de coisas boas que vivenciamos, essas preces são recebidas pelos nossos queridos como um lenitivo do outro lado da vida. Porém, quando nós choramos angustiados e ficamos desejando que eles voltem a nós, sem a compreensão devida, com apego, com tristeza, com angústia, eles sofrem. E olha, gente, as consequências do que acontece com um espírito, por exemplo, como este aqui, que ainda está perturbado. O senhor Ribeiro aqui, ele está ainda em estado de perturbação devido a tudo que ele mesmo foi angariando na sua vivência na Terra. E aí os familiares ficam enviando a ele energias densas, pedindo que ele retorne a eles. Isso é apego, gente. Nós temos que tomar cuidado, meus queridos. Quando nós nos lembramos dos nossos amados, vamos procurar lembrar das coisas boas que vivemos com eles. Uma saudade salutar. Se vierem as lágrimas, que sejam por essas saudades das coisas lindas vivenciadas. Que a gente possa, então, se houverem lágrimas, enviar em preces de amor para que eles evoluam, para que eles possam seguir o seu caminho, para que eles sejam abençoados, mas nunca de tristeza, de rancor, de raiva, pedindo que essa pessoa retorne a si. Porque essa pessoa já desencarnou e deve seguir o seu caminho no mundo espiritual. Então, quando nós nos recordamos com amor de coisas boas dos nossos queridos e, inclusive, choramos por eles, se for o caso, nesse sentido de nos recordarmos das coisas boas vivenciadas, eles vão receber tranquilamente esses lenitivos de amor, junto com as nossas preces, as quais enviamos a eles, em favor da sua evolução. Agora, lembremos, queridos, que quando nós temos apego e ficamos revoltados, chorando e clamando a presença da pessoa que já desencarnou, sabendo que ele, ela, não pertence mais a esse plano, nós estamos perturbando esse espírito. Isso não é amor, isso é apego, amados. Vamos refletir sobre isso. Nós estamos prejudicando o nosso querido, a nossa querida que está do lado de lá. Vamos refletir sobre isso e vamos enviar as nossas preces de amor aos nossos queridos que partiram, sem apego e com consideração pela caminhada evolutiva daquele que já partiu para o outro lado da vida. Prosseguindo a nossa leitura então, André Luiz continua nos dizendo: seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e, muita vez, sob o império de baixos pensamentos. Olha só, gente, presta atenção nisso aqui. Quando as emanações mentais são dolorosas, com impressões da morte física, com baixos pensamentos, com emanações mentais pérfidas, isso faz uma desagradável exalação no ambiente. E os espíritos, gente, eles percebem o cheiro. Pensamentos negativos, contrários, pesados, dolorosos, emanam mau cheiro, gente. Nós é que às vezes, seres humanos, não estamos perceptíveis. Como vocês sabem, todos nós temos naturalmente a mediunidade. Alguns médiuns são ostensivos e outros não, mas todos temos. Essa é uma faculdade natural de todo ser humano. Como sabemos, em alguns são ostensiva e em outros não são. Então, os médiuns ostensivos, às vezes, quando entram em ambientes que são densos, com pensamentos pesados e negativos, eles sentem mau cheiro, gente.
Eu já estive em ambiente carregado, pesado, difícil, com pensamentos pérfidos, pensamentos de morte, pensamentos dolorosos, que o ambiente era completamente limpo fisicamente, mas espiritualmente tinha um mau cheiro horrível, gente. Então prestemos atenção, meus amados, de elevar os nossos pensamentos. Lembremos dos estudos que nós já fizemos aqui, que quando nós inspiramos o ar, nós estamos inspirando o hausto, a respiração do Criador, o fluido cósmico universal, que forma todas as coisas. E quando nós expiramos, nós estamos expirando no ambiente os nossos pensamentos. Elevemos os nossos pensamentos, para que o nosso ambiente tenha o perfume da luz espiritual de Deus, de Cristo e da espiritualidade superior, para que nós possamos atrair os irmãos de luz, os irmãos abençoadores, para perto de nós e dos nossos lares. Porque pensamentos negativos de morte, de desolação, de dor, de angústia, tem mau cheiro, gente. É o que André Luiz está nos contando aqui. Continuando a nossa leitura. Reservam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Tobias, Tobias, estou morrendo à fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele, o próprio coração. Olha só, gente. Olha o que Tobias vai falando aqui. Que mesmo tendo todo esse sofrimento aqui, esses irmãos que estavam antes no umbral, lá estavam sofrendo muito mais. E que aqui eles já estão amparados, socorridos e já estão se preparando para o serviço regenerador. Tobias aqui reafirma aquilo que nós já sabemos, que todo o sofrimento pelo qual nós encarnados, ou aqueles irmãos, aqui no caso estes, desencarnados, todo o sofrimento, gente, é causado por nós mesmos. Nós é que temos que saber escolher os nossos caminhos. Nós estamos aqui nessa encarnação ressarcindo débitos anteriores, que nós possamos plantar amor e gratidão, caridade e generosidade nos nossos caminhos durante esta encarnação, para que possamos nos refazer dos erros passados e construir um caminho melhor para o nosso futuro. Esses irmãos aqui, mesmo estando sofridos, estão melhores do que estavam quando estavam no umbral. Prosseguindo então a nossa leitura. E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou: são contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme:
Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes, esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Olha só, gente, como é importante, não é mesmo? Nós vivenciarmos os verdadeiros valores. Porque nós sabemos que ainda muitos irmãos seguiam pela materialidade, pelo poder, pela ganância, pela sexualidade desmedida e promíscua, pelos prazeres carnais apenas. E como é importante, meus queridos, nós nos renovarmos em espírito e construirmos para nós caminhos de valores espirituais, como a bondade, a empatia, a gratidão, a generosidade, a prática do bem em todas as situações. E aí o nosso amigo Tobias fala aqui que tem diante de si, mostrando e comprovando em diálogo ao nosso querido André Luiz, os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Olha que triste, gente. Prosseguindo então a nossa leitura. Realíssimo, Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos alguns dos infelizes semimortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos, solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens, de semblante patibular, permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu: estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Então, olha, gente, aqui mais uma comprovação do quanto é importante nós buscarmos a nossa espiritualidade e a renovação dos verdadeiros valores. Porque estes irmãos aqui que estão nesse estado de dormência, como se estivessem mortos após a morte, são criaturas que se guiavam apenas pela criminalidade, não é mesmo? Eles pensavam apenas na imobilidade e na vitória do crime. E eles mesmos se condenavam pela ideia de não praticar o bem para a coletividade. E aí o recurso que eles encontraram foi dormir esses longos anos, só que mantendo pesadelos sinistros, construções das suas próprias mentes doentias,
construções que eles mesmos buscaram com as suas atitudes diárias de criminalidade e de mal fazer durante toda uma vida, certamente trazendo esses maus pendores de outras vidas e não evoluindo, porque não tiveram vontade de crescimento, estacionaram-se no crime, no mal fazer. Prosseguindo a nossa leitura, André Luiz nos diz o seguinte: não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Finda a operação, nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. Então, gente, conforme o Tobias foi aplicando os passes de amor e de benefício de luz ali naqueles irmãos, eles foram expelindo aquela substância mental que eles tinham em si, com mau cheiro cadavérico, segundo André Luiz aqui. Era como se fosse um vômito viscoso e escuro. Eram terríveis emanações, tudo produzido pelas suas mentes. Olha como é importante, gente, a gente manter as nossas mentes produzindo boas coisas, trabalhando pelo nosso próprio bem e pelo bem dos nossos irmãos, para que posteriormente a gente não caia nesse estado tão triste que esses irmãos estão. Prosseguindo a leitura, então. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível para atender prontamente à tarefa de limpeza, mas debalde. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que, instintivamente, me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. Olha que lindo, gente. André Luiz não precisou nem ser convocado a auxiliar na limpeza. Ele percebeu que a nossa querida Narcisa, que é uma irmã muito, muito amada que trabalha aqui nas câmaras de retificação, precisava de auxílio. Ele então queria servir, não é verdade? E como é importante, gente, esse tipo de tarefa também. A limpeza também é fundamental para todos os ambientes, inclusive os espirituais. Então, André Luiz, como um bom servidor que não escolhe a tarefa, mas que serve com amor onde é colocado, pôs-se ali a pegar os apetrechos de limpeza, de higiene, e foi auxiliar a Narcisa a limpar aquele ambiente, que estava cada vez ficando pior. Se não fosse feita a limpeza, como ficaria, não é? Então, olha, gente, a gente tem que aprender a servir onde nós formos colocados. Seguindo a leitura. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Olha que lindo, gente, o prazer de servir que André Luiz está sentindo aqui, não é? Ele está recomeçando a caminhada dele, ele está reaprendendo que servir é importante em todas as áreas. Ele, que era aquele médico arrogante quando encarnado, agora está aqui servindo na enfermagem rudimentar, como ele diz. Limpando, auxiliando, servindo. Porque não importa onde nós estejamos, importa o servir. E o servir com amor desde as pequenas tarefas, porque sem as pequenas tarefas bem realizadas, as grandes não podem ser feitas. Então, ele diz aqui que ninguém de nós aqui encarnados pode imaginar, avaliar a alegria sublime dele como médico que recomeçava a educação de si mesmo, a partir desse trabalho rudimentar, da enfermagem rudimentar, com grande amor. Ele estava muito feliz.
Então, por hoje, nós vamos encerrando o nosso estudo, meus queridos, que nós possamos refletir sobre esse capítulo maravilhoso e que nós possamos, então, estudar sobre esse assunto, pensar com carinho e dedicação e seguir os nossos dias segundo os ensinamentos que temos aprendido, evoluindo cada vez mais e mais, para o nosso próprio bem e para o bem de todos os envolvidos. Antes de nós nos despedirmos, te convido para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venhas estar aqui comigo no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras, às 21 horas, para nos reunirmos, para fazermos juntos o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras, às 18h30, para voltarmos a fazer os estudos da obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, para recebermos os fluidos benditos e benéficos provenientes da espiritualidade superior. Sendo assim, desejo de todo o meu coração e sinceridade que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso amigo, nosso mestre, nosso querido, sempre companheiro, lado a lado conosco, Maria Santíssima, nossa mãezinha amada que nos acolhe e nos conduz, e os nossos amados e venerandos benfeitores espirituais estejam todos sempre conosco e que nós estejamos abertos, solícitos, gratos e dedicados, fazendo com boa vontade a nossa parte em favor desse tão grande amor que nunca nos deixa sós. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro, minhas queridas e meus queridos. Muita paz e harmonia a todos nós.